Você sabia que existe uma lista negra, um relatório criado pela ONU de autoria do próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, onde ele coloca grupos que são suspeitos de terem cometido abusos sexuais, violências sexuais durante conflitos. E eu não sei por que eu fiquei abismado, mas o Hamas não entrou nesse relatório anual. Simplesmente foi ignorado. Não sai daí, a gente já vai falar sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rafael Guanabara. O meu nome é Rafael Guanabara, eu sou brasileiro, sou israelense, moro aqui em Israel com a minha família desde 2018 e aqui no canal eu sempre trago essas diferenças culturais entre Brasil e Israel, a minha rotina aqui no país. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, se inscreve aqui embaixo e ativa o sino para você não perder todo o conteúdo que eu colocar aqui na plataforma. Pois é. Existe um relatório anual elaborado pela própria ONU, de autoria do secretário-geral da ONU, que é o Antônio Guterres, o famoso Antônio Guterres, onde nessa lista a própria ONU coloca grupos que tenham cometido ou que sejam suspeitos de terem cometido atentados à sexualidade, vamos colocar assim, crimes sexuais durante conflitos. E pasmem, a ONU simplesmente ignorou o Hamas. Vamos para a reportagem que saiu no Jerusalém Post. Seria cômico se não fosse trágico. ONU não coloca o Hamas na lista negra. Israel condena a decisão enquanto os Estados Unidos ficam em silêncio. O Hamas não aparece na lista negra de grupos suspeitos de terem cometido violência sexual durante um conflito, disse o Ministério das Relações Exteriores. Aqui está a foto do Antônio Guterres. As Nações Unidas omitiram o Hamas da sua lista negra de partes estatais e não estatais culpadas de violência sexual em 2023, que foi quando aconteceu o ataque em 7 de outubro em 2023, devido à falta do que considerou serem provas credíveis. Será que ainda faltam provas de que o Hamas cometeu crimes sexuais? Inclusive, o próprio relatório de uma enviada especial da ONU que comprovou esses crimes. Será que foi esquecimento? Será que foi esquecimento? Digita aqui embaixo. Você acha que a ONU esqueceu de colocar o Hamas nesse relatório anual ou foi de propósito? A lista negra fazia parte de um relatório anual mais amplo sobre violência sexual de autoria do próprio secretário-geral da ONU, que foi concluído esse mês e debatido terça-feira no Congresso de Segurança da ONU. O relatório de abril de Guterres descreveu a violência sexual em 18 cenários de conflitos ou situações preocupantes, incluindo a invasão de Israel, liderada pelo Hamas em outubro, e a guerra na Rússia contra a Ucrânia. Mas descobriu que as provas credíveis que cumpriam os critérios da ONU eram suficientemente fortes em apenas 11 dessas situações. Não é suficiente. De modo a poderem colocar as partes responsáveis na linha negra, na lista negra. Nem o Hamas e nem a Rússia estavam entre os partidos que cumpriam esses critérios e não foram incluídos na lista. Então, aquela questão de esquecimento não é, foi de propósito. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, disse estar enojado com o relatório em um comunicado divulgado à mídia enquanto o debate do Conselho de Segurança da ONU acontecia no que teria sido o primeiro dia da Páscoa nos Estados Unidos.
Katz classificou como fracasso numa longa série de fracassos da ONU e das suas instituições que nunca condenaram o Hamas pelo ataque de 7 de outubro, no qual mais de 1.200 pessoas foram mortas e 253 reféns foram capturados. Guterres transformou a ONU numa instituição extremamente antissemita e anti-Israel durante o seu mandato, que será lembrado como o mais sombrio da história da organização, disse o ministro das Relações Exteriores Israel Katz. Ele acrescentou que estava convencido de que a ONU tivesse existido durante o Holocausto e no período o que antecedeu. E se os crimes dos nazistas tivessem sido discutidos, ele, o Guterres, teria se recusado a denunciá-los, se isso acontecesse. Atendia aos seus interesses políticos na época. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU saudou o relatório e mencionou a sua inclusão no ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro, quando se dirigiu ao CSNU na terça-feira, ao Conselho de Segurança da ONU. Da Nigéria a Israel, de Mianmar ao Sudão, do Haiti à República Democrática do Congo, temos visto grupos terroristas, gangues criminosas e grupos armados não estatais raptarem e explorarem sexualmente mulheres. Vimos o estupro ser usado como ferramenta de guerra. Isso é um fato, isso não é achismo. Observo que o relatório pede a libertação dos quase 3.000 yazidis que ainda estão desaparecidos, bem como os reféns sequestrados pelo Hamas e outros grupos terroristas de Israel em 7 de outubro. Sofreram violência sexual enquanto estavam em cativeiro, disse ela. Mas Thomas Greenfield não mencionou a omissão do Hamas da lista negra de perpetradores anexa ao relatório. Ao descrever o ataque de 7 de outubro, o relatório de abril de Guterres baseou-se nas informações de um relatório publicado no início desse ano que ele encomendou a Pramila Patten, que é a sua representante especial para a violência sexual em conflitos. O relatório de Patten encontrou motivos razoáveis para acreditar que a violência relacionada com a violência sexual ocorreu durante o ataque de 7 de outubro, incluindo violação em grupo. Ela também recebeu informações claras e convincentes de que os reféns detidos em Gaza foram sujeitos à violência sexual. O relatório de abril de Guterres faz referência a esses pontos, mas observou que a investigação dessa enviada especial era limitada e não podia ser considerada uma investigação completa. Que vergonha! O relatório de abril sobre violência sexual apelou à realização de uma investigação completa sobre o ataque de 7 de outubro e o tratamento dispensado aos reféns. O relatório de abril também abordou alegações de violência sexual israelenses contra detidos e prisioneiros palestinos, afirmando que a ONU tinha confirmado atos de agressão sexual, incluindo ameaças de violação, pontapés nos órgãos e desnudação de detidos do sexo masculino. O porta-voz de Guterres sublinhou para o The Jerusalem Post que a lista de partes credíveis responsáveis pela violência sexual anexada ao relatório, apelidada de lista negra, era baseada em informações verificadas pela ONU. É por isso que dizemos que tal determinação exigiria uma investigação completa, o que o relatório exige. Também é importante lembrar que o relatório é produzido com base num mandato muito específico do Conselho de Segurança e que a informação contida tem que cumprir determinados critérios. Dito isso, o secretário-geral tem sido muito claro ao chamar a atenção do Hamas e condenar os atos de terror, incluindo a violência sexual que ocorreu em 7 de outubro. Os 18 países mencionados por Guterres no seu relatório onde ocorreu violência sexual foram Afeganistão, República Centro-Africana, Colômbia, Congo, Etiópia, Haiti, Iraque, Israel, Líbia, Mali, Mianmar, Nigéria, Somália, Sudão do Sul, Sudão, República Árabe Síria, Ucrânia e Iêmen.
As situações em que as partes responsáveis foram omitidas da lista negra incluíram Afeganistão, Colômbia, Etiópia, Israel, Líbia, Ucrânia e Iêmen. O CEO da Associação de Centros de Assistência a Vítimas de Violência Sexual comentou a medida de Guterres na quarta-feira e considerou a sua decisão, abre aspas, cruel. Nessa decisão, o secretário-geral da ONU legitima o Hamas, que cometeu crimes contra a humanidade e assim abandona as dezenas de reféns que atualmente ainda sofrem abusos e vulnerabilidade. Isso é uma bofetada na cara da humanidade básica e o do humanitarismo de todas as mulheres e homens que estão agora a ser torturados nos túneis do Hamas. Guterres envergonha sua posição e toda a organização da ONU, concluiu o CEO da Associação de Centros de Assistência às Vítimas de Violência Sexual. Olha, a cada notícia que a ONU está metida no meio, sempre tem um episódio de vergonha, de nojo, faltam palavras. Mas eu não estou ficando mais surpreso. Ainda fico um pouco, mas eu acho que a ONU ela vai se esforçar para a gente não ficar mais surpreso com essas barbaridades que eles conseguem fazer. Seria cômico se não fosse trágico. Eu quero aproveitar esse vídeo e fazer um convite para você, você que quer praticidade na sua vida na questão de roupas. A Insider tem a Tech T-Shirt, que é exatamente essa blusa que eu estou vestindo, que é uma blusa altamente tecnológica, com um tecido muito tecnológico que não precisa passar. Não tem a necessidade de você passar essa blusa porque ela desamassa no seu corpo. O próprio calor do corpo faz ela desamassar. Você não precisa se preocupar em lavar ela várias vezes porque ela não desbota. Essa blusa já é antiga e o preto está completamente preto. Ela seca muito rápido no seu corpo, não retém suor e também não deixa cheiro. E se você quiser aproveitar descontos no site da Insider, aqui embaixo tem um cupom Guanabara12, onde você tem desconto em todo o site. Dá uma entrada lá no site, veja se tem sua cor predileta, seu modelo predileto, tem para homem, tem para mulher, tem roupa para esporte. Não esquece, o desconto está aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like é muito importante e assim o YouTube recomenda esse vídeo e esse canal para outras pessoas. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, não esquece de se inscrever e também de ativar o sino para você não perder todos os vídeos quando eu colocar conteúdo novo aqui na plataforma. Não esquece seu cupom da Insider, tá aqui embaixo na descrição. Um forte abraço e até o próximo vídeo.